1. Ajoelhada na grama úmida e perfumada da praça de Three Pines, Clara Morrow escondia cuidadosamente o ovo de Páscoa e pensava em invocar os mortos, algo que planejava fazer logo após o jantar. Ao afastar do rosto uma mecha embaraçada de cabelo, sem querer sujou a testa, com pedacinhos de grama, lama e outras coisas marrons que podiam muito bem não ser lama. Os moradores perambulavam ao redor com cestas de ovos em cores vivas, procurando esconderijos perfeitos. Sentada no banco no meio da praça, Ruth Zardo lançava ovos ao acaso, embora de vez em quando tomasse impulso para acertar a nuca ou a bunda de alguém. Tinha uma mira surpreendentemente boa para uma mulher tão idosa e tão perturbada, pensou Clara. Você vai hoje à noite? Perguntou Clara, tentando distraí-la, para que não mirasse em Monsieur Beliveau. Está doida? Os vivos já são ruins o suficiente. Por que eu ia querer trazer alguém do mundo dos mortos? Com essa tirada, Ruth acertou Monsieur Beliveau bem no cocuruto. Por sorte, ele usava uma boina. Também por sorte, nutria uma enorme afeição pela empertigada senhora de cabelos brancos ali no banco. Ruth escolhia bem suas vítimas. Quase sempre eram pessoas que gostavam dela. Ser atingido por um ovo de chocolate não seria um grande problema, mas aqueles não eram de chocolate. Eles só cometeram esse erro uma vez. Alguns anos antes, quando Three Pines decidira fazer uma caça aos ovos no domingo de Páscoa, todos ficaram empolgados. Os moradores se encontraram no bistrô do Olivier e, entre drinks e pedaços de queijo brie, dividiram os sacos com os ovos de chocolate que seriam escondidos no dia seguinte. Exclamações com uma pontinha de inveja preencheram o ar. Quem dera fossem crianças de novo. Mas o prazer deles certamente viria de ver a alegria no rosto dos pequenos. Além disso, talvez as crianças não encontrassem todos os ovos, principalmente aqueles escondidos atrás do balcão do bistrô. São lindos, disse Gabri, pegando um pequeno ganso de marzipan, esculpido com primor, e arrancando sua cabeça com uma mordida. Gabri! Repreendeu Olivier, seu marido, tirando o que restava do ganso da mão enorme dele. São para as crianças. Sei, você quer ficar com tudo, rebateu Gabri, virando-se para Myrna e murmurando para que todos ouvissem. Genial! Gays oferecendo chocolates para crianças. Vamos alertar a patrulha da moral e dos bons costumes. O rosto muito branco e tímido de Olivier ficou todo vermelho. Myrna sorriu. Embrulhada em um vibrante cafetã roxo e vermelho, ela própria estava festiva como um ovo de Páscoa. Grande parte do vilarejo se encontrava no bistrô, amontoada ao redor do longo balcão de madeira polida, embora alguns estivessem jogados nas velhas e confortáveis poltronas espalhadas pelo lugar, todas à venda. O bistrô também era um antiquário. Discretas etiquetas pendiam de tudo que havia ali, inclusive de Gabri, quando ele se sentia pouco apreciado. Era início de abril e o fogo crepitava alegremente nas lareiras do bistrô, lançando sua luz acolhedora nas largas tábuas de pinho do piso, tingidas de âmbar pelo tempo e pelo sol. Os garçons circulavam com desenvoltura pelo salão de vigas aparentes, oferecendo bebidas e o macio e cremoso queijo brie da fazenda de Messier Paget. O bistrô ficava no coração do antigo vilarejo quebequense,
bem na praça. Dos seus dois lados, ligadas umas às outras por portas de comunicação, ficavam as outras lojas, envolvendo a vila em um abraço de tijolos envelhecidos. A mercearia de Monsieur Beliveau, a boulangerie de Sara, depois o bistrô e, finalmente, a livraria de Myrna. Os Três Pinheiros, do outro lado da praça, estavam ali desde sempre, como sábios que haviam encontrado o que procuravam. Ruas de terra batida irradiavam da praça, serpenteando em direção às montanhas e florestas. Mas Three Pines em si era um lugar esquecido. O tempo girava, rodopiava e às vezes esbarrava ali, mas nunca se demorava muito ou deixava uma forte impressão. Aninhado no seio das escarpadas montanhas canadenses, o vilarejo ficava protegido, escondido, e raramente era encontrado sem ser por acaso. Às vezes, um viajante exausto chegava ao topo da colina e, ao olhar para baixo, via, como Shangri-La, a convidativa circunferência de casas antigas. Algumas eram de pedras brutas desgastadas, construídas por colonos empenhados em limpar o terreno das árvores de raízes profundas e das rochas pesadas. Outras eram de tijolinhos vermelhos, erguidas por legalistas, indivíduos que se mantiveram leais à coroa britânica à época da Guerra de Independência dos Estados Unidos e migraram para o Canadá desesperados por um refúgio. Outras ainda tinham os íngremes telhados de metal das casas quebequenses, com suas simpáticas empenas e seus alpendres amplos. No ponto mais distante da praça, ficava o bistrô do Olivier, que oferecia café au lait, croissants fresquinhos, boas conversas, companhia e gentileza. Uma vez encontrada, Three Pines jamais era esquecida. Mas só quem se perdia a encontrava. Myrna olhou para Clara, que lhe mostrou a língua. Myrna mostrou a dela também. Clara revirou os olhos. Myrna fez o mesmo, enquanto se sentava ao lado dela, no sofá macio, de frente para a lareira. Você andou fumando adubo de novo enquanto eu estava em Montreal? Não dessa vez, respondeu Clara, rindo. Tem uma coisa no seu nariz. Myrna tateou o rosto e encontrou algo que examinou. Ou é chocolate ou é pele. Só tem um jeito de descobrir, declarou ela, enfiando a coisa na boca. Meu Deus! Exclamou Clara, se encolhendo. Depois não sabe porque está solteira. Não sei nem quero saber, respondeu Myrna, sorrindo. Não preciso de homem para me sentir completa. Ah, é? E o Raul? Ah, o Raul, disse a outra com um ar sonhador. Ele era um doce. Era um docinho de coco mesmo, concordou Clara. Aquele sim me completou. E foi muito além, debochou Myrna, dando um tapinha na barriga. Uma voz afiada cortou a conversa. Olhem só isso! Ruth Zardo estava parada no meio do bistrô, erguendo um coelho de chocolate como se fosse uma granada. Feito com um denso chocolate amargo, ele tinha orelhas compridas, empinadas e alertas, além de um rosto tão real que Clara quase achou que o bicho fosse mexer os bigodinhos doces. Com as patas, ele segurava uma cesta feita de chocolate branco e ao leite, contendo uma dúzia de ovos lindamente decorados. Clara rezou para que Ruth não estivesse prestes a atirá-lo em alguém, pois era uma graça. É um coelho, resmungou a poeta.